Certo, então, bom dia. Eu vou fazer esse material aqui rapidinho só para auxiliar vocês e ajudar vocês a revisar o conteúdo da aula passada. A gente trabalhou com duas coisas na aula de quinta, né? Primeira dela, juros simples, tá? E aí a gente usou a planilha aqui como ferramenta para fazer o cálculo, né? A gente sabe que para calcular o juro simples a gente precisa de quatro coisas. A gente precisa do capital, que é o dinheiro que você investiu. A gente precisa de uma taxa de juros em relação ao tempo, tá? E a gente precisa do tempo, ok? Então aqui, ó, o que acontece? O juro simples ele tem uma taxa simples, tá? O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu peguei, por exemplo, R$ 1.000, tá? Ó, cliquei aqui, digitei R$ 1.000, cliquei em cima do valor, tá? Cliquei em cima do valor, transformei em dinheiro, clicando nesse ícone aqui, tá? E eu peguei ele a uma taxa de 5%, tá? 5%. E aqui do lado eu vou apenas anotar o seguinte, ó, ao mês, tá? Então, uma taxa mensal de 5%. E aí eu apliquei esse dinheiro, deixei ele no banco rendendo, tá? Durante 24 meses, tá? É sempre importante que as coisas coincidam, tá? Então, assim, ó, se aqui eu tô trabalhando com juro mensal, aqui eu tenho que trabalhar com meses também, tá? Aí, para eu saber, pessoal, a quantidade de juros, eu vou fazer um cálculo bem simples aqui, tá? Um cálculo bem simples, ó. Eu vou pegar o igual e eu vou fazer capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, ó. Então, ó, 5% ao mês durante 24 meses, tá? Vai me render R$ 1.200, tá? Se fosse, por exemplo, agora que eu posso trocar, por exemplo, durante 3 meses, ó, 150, tá vendo, ó? Durante um mês, 50, durante 2 meses, 100, durante 12 meses, R$ 600, tá? Isso aqui é o total de juros. Para eu calcular quanto eu vou resgatar no final do investimento, pessoal, eu faço aqui, é um montante que a gente chama, montante, certo? Então, para eu saber quanto é o montante que eu vou resgatar, eu somo o capital mais os juros, ó. E aí eu tenho um montante. Isso aqui é quanto eu vou resgatar no final do investimento, beleza? Então, aqui, ó, uma explicação bem simples do que é juros simples. E perdão pelo trocadilho, tá? Certo? Então, bem simples, só isso aqui aplicado, então, ao Excel. Eu vou mostrar agora um outro exemplo aqui, ó. Juros compostos, tá? Juros compostos já muda um pouquinho a função, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o mesmo exemplo, ó, tá? Um capital, 5% ao mês, tá? E o tempo. Vou copiar, vou colocar isso aqui nessa planilha, então, certo? E aqui a gente vai fazer um exemplo de juros compostos, tá? Ok? Legal? Bacana? Vamos lá. O cenário é o mesmo, tá? Vou pegar ali um capital de R$ 1.000, vou aplicar uma taxa de juros, 5% de juros ao mês, tá? Durante 12 meses, tá? Aqui, nesse caso, eu não vou descobrir os juros, e sim eu vou descobrir o montante, tá? E como é que eu calculo isso? Igual, pego o capital que eu tenho aplicado e faço vezes. Vezes o quê? 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Como é que eu faço potência aqui na planilha? Ó? Eu boto o circunflexo e dou um espaço. E elevo pelo tempo. Ó. Aqui, pessoal, eu vou ter um montante, certo? Para eu calcular quanto eu ganhei de juros, tá? Para eu calcular quanto eu ganhei de juros aqui, eu tenho que fazer o montante, tá? Eu tenho que fazer aqui, ó, o montante
menos o capital. E aí eu tenho quanto eu ganhei de juros ao mês. Certo? Então, isso aqui, basicamente, tá? É o cálculo de juros compostos. Vocês podem ver que é bem simples, tá? Sempre tem que cuidar a quantidade de tempo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se fosse 5% ao ano, tá? Ao ano, eu teria que converter esses 12 meses em anos, né? Então, ficaria 1 ano. Ó, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá? Novamente, se fosse ao mês, né? Então, esses 4 anos teriam que virar meses, né? Então, por exemplo, 5% ao mês. Então, aqui, ó, eu vou colocar o quê? 4 anos vezes 12, né? Então, eu teria 48 meses, ó. Ok? Esses cuidados a gente tem que ter. Uma outra coisa que a gente pode também usar são as funções financeiras, tá? Funções financeiras do Excel. Então, aqui é cálculo de juro composto, cálculo de juros simples, tá? Funções financeiras, tá? A gente tem algumas. VF, que seria valor futuro, tá? A função VP, que seria valor presente, tá? A gente teria também a função PGTO, que seria a função pagamento, tá? Então, essas aqui são algumas das funções financeiras que a gente tem dentro da planilha. Então, imagina o seguinte, tá? Mesmo cenário, tá? Eu tenho um capital, tá? De R$1.000, tá? Exatamente a mesma situação, tá? Aplicado a uma taxa de juros, tá? De 2, vamos botar um valor redondo aqui, tá? 10%, tá? Ao mês, tá? Aplicado, tá? Durante um tempo. Vamos supor aqui, 10 meses, tá? Ou vamos fazer aqui 12 meses, tá? Que nem eu coloquei aqui na planilha, ó, de juros compostos. Vamos botar aqui 12 meses, tá? Ó, vamos usar os mesmos valores aqui, que eu vou botar 10, ó. Tá vendo? Então, 10% ao mês durante 12 meses dá 3.180. Aqui, se quiserem conferir o cálculo, tá? É só clicar 2 vezes aqui, ó, a gente consegue ver a fórmula, ó, tá? Aqui, ó, ele mostra a fórmula para mim. É só clicar aonde você fez o cálculo 2 vezes, ó. Ele mostra a fórmula, tá? A mesma coisa vale aqui, ó. Quero calcular os juros, né? Ó. Tá? Certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu quero calcular, pessoal, o valor futuro. Tá? Eita. Tá? Eu quero calcular... O que é esse valor futuro, pessoal? É quanto eu vou resgatar, né? Com os juros. Então, ó, digamos que é o valor final do investimento, né? E aí, para isso, a gente... Como eu quero saber o valor final, eu uso a função VF. Então, ó, VF, tá? Ó, ele pede aqui, ó, a taxa. Ele pede o tempo. E ele pede o pagamento, né, pessoal? Que é o quê? Se eu vou colocar dinheiro em cima disso. Como eu não vou colocar dinheiro nenhum, eu boto 0. Tá? E aí o valor presente. O valor presente é o meu capital, ó. Tá aqui, ó. 338, ó, que bate exatamente com esse valor aqui. O que acontece aqui nesse caso? Tá? Deu um valor negativo. Como é que eu posso resolver isso, tá? Bem simples, ó.
Depois que eu fiz a função, ó, eu vou aqui e multiplico por menos 1. E o valor fica positivo. Isso aqui é só uma questão de formatação, de estética, tá? Agora vamos supor aqui o contrário, ó. Eu tenho o valor final, tá? Eu quero saber quanto foi o valor do investimento, ou quanto foi o capital que começou, né? A gente chama isso aqui de valor presente, tá? E a fórmula é o VP, tá? Ó, igual VP, tá? E ele pede, mesma coisa, ó, taxa, o tempo, tá? Se houve algum pagamento a mais, algum adiantamento, eu boto 0. E quanto é o valor futuro? Ó. Opa, temos um. Vamos de novo. Vamos lá. Ele pede a taxa, ponto. Ele pede o tempo. A gente pode acompanhar aqui o que ele pede na fórmula, ó. O pagamento, 0. E pede o valor final, o valor futuro, ó. Ó, bate os R$1.000 ali. Então, essa fórmula, mesma coisa, tá, pessoal? Por uma questão de estética, a gente multiplica por menos 1, ó. Tá? Oi? O Arthur quer aparecer no vídeo. Tá? Então, aqui, ó, pode ver que fechou, ó. Deu o valor final e o valor presente.